Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje são as alusões históricas para se utilizar na prova de redação. E tem mais! Esse vai ser um vídeo sobre 5 alusões históricas coringas, só que da história geral. Se você quiser mais vídeos como esse, já curte esse vídeo e comenta aqui embaixo que eu posso fazer vídeo tanto sobre alusões históricas brasileiras quanto sobre alusões históricas da história geral do século 20, 21, 19, enfim, porque aqui a gente vai conversar até o século 18. Combinado? Então já curte esse vídeo, comenta, se inscreve no canal e não esquece que no @historizandotati no Instagram tem mais conteúdo e a gente pode conversar mais por lá também. Vamos iniciar então falando de antiguidade. Muita gente adora usar a alusão histórica de antiguidade. Falou de Grécia, falou de Roma, vocês curtem bastante. Lembrando que essas alusões que eu vou dar de alusões coringas, vocês têm que tomar muito cuidado. Por ser uma alusão coringa, quer dizer que você pode usá-la em várias situações. Mas você tem que ficar atento e atenta em que situação usar, porque também não é sair jogando na redação e acabou, tá? Então a gente precisa aí escrever a redação com consciência e entender que por mais que essa alusão histórica seja coringa, ela precisa ser utilizada corretamente, senão não faz sentido nenhum, tá? Lembrando também outra informação que eu já disse aqui no canal em outros vídeos de redação, vou até deixar linkado aqui um vídeo que eu fiz especificamente sobre repertório sociocultural, o que é esse repertório, como que utiliza, como que vai ser avaliado. Tem que lembrar também que quando a gente faz uma alusão histórica, é preciso a gente conectar com o presente. Não faz sentido você citar grego, romano ou quem quer que seja, se você não conecta com o presente, se você não compara com o presente, tá? A redação é justamente para isso, para você usar essas alusões históricas e conectar com o hoje, conectar com o tema da redação. Bom, sobre a Grécia Antiga, a gente tem 3 temas aí muito legais que podem ser utilizados em diversas redações, como por exemplo a democracia. A gente sabe que a democracia ateniense vai ser um exemplo aí de democracia da antiguidade, vai ser o lugar em que vai ser primeiramente aí explorada essa questão da democracia, dessa participação de uma certa maioria, né? Por isso que eu coloquei a cidadania com pontos positivos e negativos, porque você pode falar da questão da participação do cidadão, da questão do voto, da questão até mesmo da política direta, em que as pessoas poderiam opinar aí exatamente o que elas queriam para transformar em leis. Porém, para quem é aluno historizando já sabe que a cidadania ateniense era uma cidadania limitada, porque a pessoa tinha que ser homem, maior de idade, ateniense e, dependendo da época, até mesmo filho de pai e mãe ateniense. Então, você limita aí o corpo de cidadãos em um número menor. Por isso, você pode explorar os dois lados, o lado positivo e o lado negativo. Isso vai depender de quais serão os seus argumentos na sua redação. Além disso, tem a criação do teatro, porque se você envolve questões culturais, por exemplo, até mesmo a questão último, o último tema de redação, que foi o cinema, você poderia citar que a questão da cultura já é valorizada desde os gregos antigos, porque a invenção do teatro, a criação do teatro foi com os gregos, e graças a isso nasceu tanto o drama quanto a comédia, e o cinema se inspira nesse teatro grego, se inspira no teatro, né, de uma forma geral. Então, olha só que legal. Quando se cai em âmbito cultural, você pode então falar da criação do teatro na Grécia Antiga. Então vocês observam que a Grécia Antiga é um tema coringa? É um tema coringa, mas aí vai depender de como você vai utilizar a Grécia Antiga. Tomem cuidado com isso. Falando ainda de antiguidade, a gente pode falar de Roma. Como a gente pode falar de Roma? 2 fatores eu acho muito legais. Claro, gente, que vocês podem falar de diversas formas, tá? Mas 2 fatores são muito legais, que é o direito romano e o saneamento básico.
O direito romano é o seguinte: a base do nosso direito atual é o direito romano. Então você pode aí, quando for falar de justiça, quando for falar de questões de novas leis, ou quando for falar até mesmo de questão de julgamento, etc., você pode falar do direito romano como base, como exemplo. Então, por exemplo, no direito romano, as leis necessariamente têm que ser escritas para evitar a manipulação. Então, você tem a tradição oral passando para a tradição escrita, e o direito romano vai, então, colocar isso como importante, colocar isso como definitivo. Então, é legal de citar. E o saneamento básico é porque em Roma antiga, né, principalmente na capital aí do Império Romano, a gente tem uma preocupação com a higiene da cidade e já tem aí tecnologias de saneamento básico desde a antiguidade. Então, por exemplo, se você for falar da questão do saneamento básico hoje no Brasil, você pode fazer uma comparação? Pode. Poxa, desde a da Roma Antiga já existem essas tecnologias, já existe essa preocupação com a higiene da cidade, com as questões de saúde da cidade, né, com relação ao saneamento básico. E aí no Brasil, hoje, muita gente ainda não tem acesso a esse saneamento básico. Olha a comparação que eu fiz. Então, é preciso sempre, ó, conectar com o presente. Saneamento lá na Roma Antiga já existe. Por que aqui no Brasil não existe para todo mundo? Por que não é todo mundo que tem acesso? Já fiz uma comparação. Roma Antiga você também pode falar do tribuno da plebe. Tribuno da plebe vai ser a participação aí de classes mais populares na política, então você pode citar, por exemplo, a importância aí dessa participação, dessa cidadania sendo ampliada, tá? Inclusive o tribuno da plebe já caiu na prova de humanas mais de uma vez, então se quiserem citar também, ótima citação para o repertório aí, para alusão histórica. Quando a gente fala de modernidade, a gente tem vários eventos que podem ser citados. Eu trouxe três, mas claro que existem vários outros. Dentro da expansão marítima, por exemplo, você pode falar aí do contato com outras nações, com a descoberta do novo mundo, com a questão da globalização. Claro que tem que tomar cuidado, gente, que é globalização entre aspas, que a globalização é um conceito muito maior e muito mais profundo do que apenas o contato entre a população. Mas você pode usar aí como uma semente, como um princípio aí de globalização. Você pode falar de rotas comerciais sendo alteradas, então se você for falar de economia, por exemplo, na sua redação, você pode falar com relação essas rotas comerciais sendo alteradas na expansão marítima, o que antes era uma preocupação com o mar Mediterrâneo, agora é uma preocupação com o Oceano Atlântico, tá? Até mesmo questões geográficas, você pode citar a expansão marítima, pode citar o novo mundo, pode citar esse contato, a relação conflituosa entre nativos e europeus. Então, tem várias coisas aí que você pode usar dentro da sua redação. No Renascimento, você pode usar o Renascimento como um exemplo de questões artísticas. Então, se eu for falar de questões culturais também, pode citar o Renascimento, até mesmo com relação à ciência. E aí, ciência você pode falar tanto questões anatomia, por exemplo, Da Vinci estudava anatomia, quanto a física, o Isaac Newton é desse momento, né, desse movimento renascentista, quanto a literatura, por exemplo, Shakespeare também é desse momento renascentista. Então, olha dentro do Renascimento, o quanto de questões que você pode citar aí como repertório na sua redação. E a valorização do homem também, junto com o individualismo. Então, o homem começa a pensar mais em si, começa a pensar mais no próprio umbigo no momento do renascimento. Então você também pode usar isso aí até mesmo como uma crítica ao individualismo atual. Você pode falar, olha, desde o renascimento já existe essa prática de pensar no individualismo, de pensar em si acima de pensar na sociedade. E aí você tem aí essa evolução desse individualismo até um momento em que chega ao extremo, né? Que hoje as pessoas pensam apenas nelas mesmas e não no convívio em sociedade, por isso vários conflitos. Então, olha só que filosofada que eu dei aqui, sem decorar frase de filósofo nenhum, você já pode aí fazer isso na sua redação. E nós temos, falando em filosofia, falando em filósofo, o movimento iluminista. Eu sei que vocês adoram decorar frase do Locke, Rousseau, etc. Gente, não precisa decorar a frase. Se você fala a ideia desse filósofo, você já fez esse repertório, você já citou o repertório, tá? Então toma cuidado, que às vezes esse negócio de frase decorada, pro corretor, pra corretora, já fala, ih,
Lá vem essa pessoa aí que não entende nada, só decorou e escreveu, jogou aqui. Então vamos evitar isso, tá? Mesmo porque, se você decora a frase, não necessariamente você entende a ideia. Se você entende a ideia, você consegue explicar ela na redação, né? Então, você pode citar o iluminismo além de, né, dos vários autores, como Rousseau, Locke. O Locke, por exemplo, uma grande defesa da propriedade privada, do liberalismo, ele é o pai do liberalismo. Você pode falar do Rousseau como defensor da democracia moderna. Então, a gente falou da democracia da antiguidade lá na Grécia, mas pode falar do Rousseau como defensor da democracia moderna. Pode falar do Montesquieu com a divisão dos três poderes, que além dessa divisão dos três poderes, o Montesquieu defendia um equilíbrio entre esses poderes. Então, se você for falar de política, o Montesquieu também é muito legal de ser citado. E além de tudo isso, você pode falar que o iluminismo é um movimento contestatório. Como assim? Ele vai questionar a estrutura vigente, ele vai questionar ali os setores políticos, econômicos, social que estava acontecendo na Europa naquele momento, que é o chamado antigo regime. Então, se você for falar de um questionamento, se você vai falar de pessoas que contestam, você vai falar da importância desse contestar, você coloca o iluminismo aí como base, como chave para ser então um exemplo de movimento contestatório. Combinado? Bom, agora nós chegamos aí num tema mais coringa de todos. Esse tema é tão coringa, mas tão coringa, que primeiro que na prova de humanas ele pode praticamente ser usado em todas as áreas: história, filosofia, sociologia, geografia, todo mundo pode usar a Revolução Industrial. Aí quando você fala em redação, praticamente todos os temas você consegue fazer uma alusão histórica com a Revolução Industrial. Quer exemplo? Se a gente fala de questão social, você pode falar do surgimento do movimento operário, né? E aí você pode até aprofundar, falar do ludismo, do cartismo, do sindicalismo. Então, a Revolução Industrial vai propiciar o surgimento do movimento operário. Você pode falar do trabalho infantil, você pode problematizar o trabalho infantil, que naquela época era muito explorado, principalmente com a primeira e a segunda Revolução Industrial. Você pode falar da diferença de trabalho entre homens e mulheres, porque as mulheres recebiam menos da metade do que os homens recebiam, mas elas eram exploradas de forma igual. Você pode falar das condições de trabalho, péssimas condições de trabalho, né? As 16 horas de trabalho diária, falta de higiene, você tem aí menos que um salário mínimo para se sobreviver, então a ausência de um salário mínimo. Então, olha quantas questões sociais que a gente pode tratar dentro da Revolução Industrial. Quando a gente fala de questões econômicas, é lembrar que a consolidação do capitalismo ela vai se dar com a Revolução Industrial, então também é muito importante. Você tem as novas formas de produção, com essas novas formas de produção, a gente tem um aumento dessa produção, e com o aumento dessa produção, a gente tem um consumismo exacerbado. Então, você pode aí falar justamente, se você for fazer uma comparação com esse consumo, né, exacerbado, sem controle que tem hoje, você pode falar, olha, desde a Revolução Industrial, em que o capitalismo se consolida, a gente tem um aumento de uma produção e a necessidade de aumentar esse mercado consumidor. E aí por isso vem a propaganda, por isso vem as necessidades criadas, até mesmo o cinema, que caiu ano passado na redação, o cinema também vai ser aí uma forma de se criar novas necessidades. Porque quando eu assisto um filme com um artista famoso, uma artista famosa, e vejo ele ou ela tomando uma Coca-Cola, por exemplo, ou fumando um cigarro X, que isso aconteceu muito, né? Muitas pessoas se tornaram fumantes graças ao cinema. Então, tudo isso, tá vendo? Tá interligado e é por isso é muito rico, muito legal de se citar na redação. Melhor que coisa decorada. Também nós temos questões ambientais, né? Então, se finalmente cair questão ambiental, que a gente está esperando aí tem muito tempo na redação do Enem, a questão ambiental aparecer. Se aparecer, você pode falar de poluição, de sustentabilidade, de começar a discutir essas questões mundialmente falando. Então, o meio ambiente, ele só vai começar a ser questionado assim, ele só vai começar a ser discutido, a preocupação vai ser maior a partir de uma revolução industrial, porque essa revolução industrial vai danificar muito mais o meio ambiente do que anterior a essa revolução. E por isso a preocupação vai crescer muito mais. Para vocês terem uma ideia, eu já fiz um vídeo aqui no canal
só sobre essa questão ambiental. Então, eu fiz uma linha do tempo aí das discussões do meio ambiente. Se você quiser, eu vou deixar nos cards, vou deixar linkado aqui também. Eu aconselho muito que eu fiz justamente para te ajudar também na redação, se cair meio ambiente, se já tem várias alusões históricas lá, incluindo, é claro, a Revolução Industrial. E, é claro, se falar em questões tecnológicas, né? Você tem inovações nas três fases, na primeira, na segunda e na terceira Revolução Industrial. A máquina a vapor na primeira, fontes de energia em todas elas. Então, você tem a questão a vapor na primeira revolução, você tem a gasolina, o álcool, o combustível, o petróleo na segunda revolução, a energia elétrica na segunda revolução. E na terceira, você tem energias mais renováveis, como, por exemplo, a questão eólica, né? Entre outras. Você tem a indústria farmacêutica, então, se você for falar aí da importância dessa questão do remédio, da importância dessa questão dos tratamentos, você pode citar a Revolução Industrial como uma alusão histórica. Tem a indústria automobilística, que você pode falar de geração de emprego, por exemplo. Enfim, você tem diversas questões que você pode citar. E aí você pode falar de biogenética, de mistura de ciência com tecnologia, que a terceira Revolução Industrial vai trazer para a gente. Então, olha só quanta coisa você pode falar de Revolução Industrial. Revolução Industrial logo é muito coringa, mas é claro, a gente precisa saber qual setor aí a gente vai escolher para colocar na nossa redação. E por último, mas não menos importante, eu trouxe a Revolução Francesa para vocês. A Revolução Francesa vai ser um marco histórico, e só por ser um marco histórico já é uma alusão bastante legal de ser usada. Recentemente, não sei se vocês têm visto, mas tem rolado bastante discussões sobre política na internet. Rolou uma live da Anitta com a Prioli, não sei se vocês estão sabendo, eu assisti, e a Prioli falou muito bem lá sobre a Revolução Francesa, desse nascimento da direita e da esquerda. Vocês sabiam que essa nomeação política, direita e esquerda, é da Revolução Francesa? Pois é. Então, a Revolução Francesa vai ser um marco histórico e vai ser um marco, inclusive, em questões políticas. A gente tem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que você pode falar muito sobre essa questão dos direitos, da importância do julgamento, porque nessa época, essa Declaração dos Direitos Humanos vai garantir que o julgamento seja igual, porque antes você tem a nobreza sendo julgada de forma diferente, por exemplo, da burguesia ou dos camponeses. E aí eu trouxe como curiosidade a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, em 1791. Então, 1789 é do homem e do cidadão, 1791 da mulher e da cidadão e cidadã. Por que eu trouxe como curiosidade? Se você quiser, então, colocar em conflito essa questão dos direitos do homem e da mulher, observe que desde a Revolução Francesa já existiam discussões muito importantes sobre essa questão dos direitos das mulheres, tá? Então, é legal de se utilizar também. Você tem discussão de liberdade, de igualdade, como eu disse aí. Que liberdade é essa? Que igualdade é essa? Você tem até mesmo os termos sendo relativizados. Então, por exemplo, liberdade de quê? Ah, liberdade de ir e vir, liberdade de imprensa. Igualdade de quê? É igualdade de condições? Na Revolução Francesa, não, mas é igualdade com relação à justiça, igualdade com relação a todo mundo ter os mesmos direitos, ok? Então, é uma discussão legal de se fazer. E você pode citar a Revolução Francesa como uma mobilização popular que teve resultado. Claro que a gente tem que ser muito crítico com relação a isso, porque esses resultados não foram aí 100% para todo mundo, mas querendo ou não, todo mundo teve algum resultado com a Revolução Francesa, né? Mesmo que uns mais e outros menos, que a gente sabe que a Revolução Francesa vai atender mais a uma burguesia, mas ao mesmo tempo, só o fato de não existir mais a questão da servidão, por exemplo, na França, ou a chamada sociedade estamental, que é uma sociedade de privilégios, isso sim vai atingir a todos de uma forma, né, positiva, digamos assim, ainda mais questões populares. Gente, observaram quanto que a história pode te ajudar na hora de fazer uma redação? Então me conta aqui, você gostou dessas 5 alusões históricas? Logo, se você gostou e quer ver alusões históricas do Brasil, por exemplo, quer ver alusões históricas aí do século XIX, XX, XXI, a gente pode falar de guerra, como colocar a guerra na redação, como colocar outros temas na redação. Então apoia o canal, se inscreve, curte esse vídeo para eu continuar produzindo cada vez mais e comenta aqui embaixo quais aí tipos de alusões históricas você quer ver por aqui.
tá bom? Não se esquece que no Instagram, @historizandotati, tem mais conteúdo para você. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até a próxima!